Espírito da verdade do Deus vivo, Senhor da eternidade, querido Espírito Santo, nós louvamos o nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui conosco, por nos dar essa condição de viver a Tua palavra. De alguma forma, Senhor, expressar no Teu coração, expressar o Teu amor. Que as palavras vivas estejam vivas dentro de nós. Que não nos falte a palavra, Senhor, na nossa boca. E como diz Efésios 6,19, tem sido a minha oração diária. Que no abrir da minha boca seja-me dado, Senhor Deus, com confiança e com intrepidez, que eu possa fazer conhecido o mistério do Evangelho. Que ao abrir da minha boca seja-me dada a palavra com confiança e com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho de Cristo. Sim, Deus, é isso que nós queremos, pregar o Evangelho de Cristo. Abrir o nosso coração, Senhor Deus, para que o Evangelho de Cristo seja pregado. Não estamos aqui, Senhor Deus, não temos ideologias políticas, não temos intenções, Senhor Deus, governamentais, partidárias, não somos políticos, Senhor, somos pastores. Estamos aqui pela igreja, estamos aqui posicionando a igreja em oração, em jejum, posicionando os teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e não se aproveitando do cenário de pandemia, Senhor Deus, para outro motivo, a não ser para que o teu nome seja glorificado no meio do caos. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Esse é um tempo de um grande estremecimento, Pai, nós sabemos disso, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Estou feliz, irmãos, essa manhã. Como está feliz? Por quê, pastor? Porque o templo abriu? Não, irmãos. Não. A nossa movimentação ela não está restrita ao templo. A nossa movimentação ela está restrita à vontade de Deus. Se Deus diz é na praça, é na praça. Se Deus diz é no vale, é no vale. Se Deus diz é no monte, é no monte. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, né? Às vezes, na nossa eloquência de ministrar o Evangelho, às vezes passamos uma impressão que estamos defendendo um partido político, estamos defendendo uma ideologia. Não, nós estamos defendendo, e nem precisa de defesa, né? O Evangelho não precisa de defesa, ele precisa de manifestações, né? Mas eu estou aqui aplicando a palavra de Deus nesse cenário de caos. Esse é o meu propósito, né? Alguns recebem, outros não. Alguns não recebem, mas se calam, outros não recebem, mas criticam. E glória a Deus, né? Cada um vai dar conta daquilo que está fazendo um dia diante do Senhor. Eu vou dar conta das minhas palavras, você vai dar conta das suas palavras, né? Pelas suas palavras nós seremos julgados, pelas nossas palavras nós seremos julgados e talvez por nossas palavras seremos condenados. Irmãos, este é um tempo de um grande estremecimento. Um grande estremecimento. Eu estou vendo que isso está acontecendo em nosso meio. E para falar de estremecimento, tem um texto muito pertinente para falar disso, que é o texto de Hebreus, no capítulo 12 do livro de Hebreus, né? E o versículo 26 que diz assim, ó, então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Uau! Deus está dizendo que ele vai remover as coisas abaláveis, para que as inabaláveis permaneçam. Querido, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo palpável e visível que nós vivemos. Amém? Ora, estas palavras, ainda uma vez, mostram a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que tendo recebido um reino... Uau, olha isso! Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Com reverência, essa palavra aqui é muito forte, gente. Reverenciar com santo temor, é tratar o santo como santo, não como profano. É agradar-se pelo santo, amém?
com reverência. Reverência não é ter medo, é ter respeito por aquilo que o Senhor está fazendo, amém? Reverenciar é ter respeito. Todos merecem o nosso respeito, amém? Todos merecem o respeito. Então, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, sirva a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então uma vez a sua voz abalou a terra, ou seja, mais uma vez a sua voz abalou a terra. E não só a terra, mas agora também o céu. Estas palavras, ainda uma vez, mostram a remoção das coisas abaláveis para que as inabaláveis permaneçam. Então, essa tem sido a minha fé nesses dias. Eu gostaria de compartilhar com você isso. Qual é, pastor? É que o Senhor está no comando. O Senhor está no controle de tudo, querido. O Senhor está no controle da sua vida, do seu trabalho, da sua cidade. É claro, muitas pessoas se aproveitam dessa pandemia, muitas pessoas se aproveitam para aplicar os seus ideais, aplicar as suas vontades, as suas ambições principalmente. Agora, quem está no Senhor, se você está no Senhor, fica tranquilo, fica firme. Você não tem que engolir tudo de boca abaixo, não. Mas você pode sim andar em reverência e santo temor, né? O reino inabalável de Jesus está sendo manifestado. Daniel profetizou isso. Eu não estou dizendo que é amanhã que vai acontecer, mas eu estou dizendo que Daniel profetizou isso. Daniel disse, quando ele teve a visão da estátua, ele disse que uma pedra que foi cortada sem a ajuda da mão de homem, ela viria e daria contra o pé da estátua e um novo governo seria estabelecido. Um governo que não teria fim, o governo de Jesus. O governo inabalável. Então, o reino inabalável de Jesus está sacudindo toda a terra. E cada vez que isso acontece, o meu amor por Jesus aumenta. Cada vez que chega para mim essa notícia ruim, mais o meu coração entra em chamas. Essa notícia que a corrupção está aumentando, o crime está aumentando, não sei o que está aumentando, mais eu vejo que o cenário está sendo preparado para que Jesus reine. Vai chegar um momento que a humanidade vai ver que ela não dá conta de si mesmo. Vai chegar um momento que todo homem vai perceber que ele não dá conta de si mesmo. Ele não dá conta da sua vida mesmo. Ele não dá conta de governar. Amém? Não dá conta, porque quando o homem governa, se ele não tiver o Espírito de Deus, ele pode governar a partir da sua ambição, a partir das suas ideias malignas, a partir das suas imposições, das suas manipulações. Quando Deus governa, não. Porque Deus sempre governa pensando no outro. Por isso que um homem, uma mulher que trabalha no governo, principalmente no governo eclesiástico, no governo do Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender o seguinte, que nós somos chamados para governar territórios. Agora, como que eu vou governar territórios se eu não estou conseguindo governar nem a minha casa, nem a minha vida, nem as minhas ações eu estou conseguindo governar? Como, querido? É isso que importa nesses dias. Deus está nos permitindo, né? Deus está nos permitindo entrar nesse lugar. Então as notícias ruins, as dificuldades não deveriam abalar você agora. Se está abalando você é porque tem coisa abalável que ainda precisa ser abalada. Mas por que Deus está abalando então? Para que as coisas estejam firmes dentro de você. Firmes dentro de você. Amém? Então deixa Deus abalar. Deus está mexendo com as suas emoções, mexendo com a sua vida, mexendo com as suas situações, não é? Para quê? Porque tem coisa inabalável aí dentro, que foi o Espírito que colocou. O Espírito de Deus, quando você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito de Deus começou a governar você. E agora você precisa deixar o Espírito de Deus governar você, meu querido. E para que o Espírito de Deus governe você nesse tempo difícil, você tem que permitir que ele abale tudo que pode ser abalado. Tem coisas nas suas emoções que precisam ser abaladas, precisam ser arrancadas de dentro de você. Então deixa. É um tempo de muito estremecimento, ô Micael. Eu não sei quem falou essa frase, mas tem uma frase muito linda que diz assim, ó, somente uma fé que foi abalada, inabalável é. Somente uma fé que foi abalada, inabalável. Eu acho que foi Spurgeon que falou isso, não tenho certeza.
mas somente uma fé que foi abalada inabalável é. Então você precisa ser abalado para que a fé inabalável permaneça. Amém? Meu filho, descansa seu coração. Aí você diz, pastor, você fala isso porque você não tem aluguel para pagar, não tem isso. Ô, meu irmão, a gente tem despesas altas aqui nesses dias, né? A gente tem 87 pessoas em tempo integral no ministério, 87 famílias trabalhando aqui no Ministério Mevan, né? E a igreja o tempo teve fechado nesses dias todos, mas todos estão comendo, todos estão vivendo. Pessoas ainda tem para servir os irmãos. Estamos conseguindo servir algumas pessoas. Não dá para fazer tudo, né? Não dá para pagar aluguel daqui, aluguel de lá, não tem como, é difícil. Mas estamos todos firmes no Senhor. C.S. Lewis, foi C.S. Lewis que falou isso. Aqui a ajuda dos universitários aqui, aleluia. C.S. Lewis falou isso. Somente uma fé que foi abalada, inabalável é. Louvado seja Deus. Então, eu não consigo me conter dentro de mim mesmo quando eu começo a receber notícia ruim. Porque as notícias ruins, elas nada mais são para a manifestação do reino de Deus, querido. A Bíblia fala sobre elas. Se você estudar as Escrituras falam sobre as notícias ruins, sobre o tempo de necessidade, sobre o tempo de praga, sobre o tempo de dificuldade. Você sabe, eu estou falando isso para você há 40 dias, né? Salmo 104 diz assim, olha o que diz o Salmo 104. Vamos lá, Salmo 104 e o verso 4 diz assim: faz dos ventos os seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Irmãos, esse fogo que Deus quer derramar sobre os seus ministros, ele não vem de fora. Você percebeu que Elias botou fogo no altar? Não. Ele só ajeitou as pedras, ele organizou o altar, ele pôs a lenha, ele pôs o boi, o sacrifício, ele trouxe, pediu para as pessoas trazerem água, mas o fogo não foi ele que acendeu. Irmão, esse fogo não é nós que acendemos. O que nós precisamos é preparar o altar para que ele venha. Amém? Dos seus anjos, espíritos e dos seus ministros um fogo abrasador. Então, as coisas que estão acontecendo aqui fora deveria acender um fogo aí dentro de esperança, um fogo de perseverança. Ontem eu falei muito sobre perseverança. Veja lá depois no Facebook. Então, esse fogo de perseverança ele tem que permanecer na presença de Deus. Amém? Agora não procure incêndio aqui fora. Deixa Deus queimar você aí dentro. Amém? Não procure incêndio aqui fora. Amém? Vou esperar a igreja abrir porque eu estou doido para ir lá acender o fogo. Não, o fogo está acendendo aqui em casa todo dia. Acorda de manhã, o fogo está aceso. Acorda de manhã, o fogo está aceso. Nós fomos chamados para dentro dos nossos lares para acender esse fogo, querido. Estabelecer as prioridades de Cristo. Amém? Então, o que Deus está fazendo é que está queimando os seus ministros. Meu Deus, Deus está queimando os seus ministros. Eu vou falar uma coisa para você. Eu estou vivendo dias de fogaréu aqui. Isso não tem a ver com pentecostalismo só não. Amém? Eu sou pentecostal, acredito no evangelho pentecostal, glória a Deus, mas eu sou Bíblia, gosto da Bíblia. E a Bíblia, tem gente que diz, eu sou pentecostal, eu sou espírito. O outro diz, não, eu sou da Bíblia. Não, a Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida. Então você pode ser um homem espiritual preso na palavra de Deus. A palavra de Deus é assim. Amém? Louvado seja Deus. Eu não estou falando aqui baseado num pentecostalismo, não. Eu estou falando que eu estou sentindo fogo no meu espírito. É como se Deus estivesse armazenando nutrientes e mantimentos e recursos para uma guerra que está por vir. Eu estou me sentindo assim uma labareda de fogo, como diz no Salmo 104, verso 4. Como diz Jeremias 23, 9. O que é que diz Jeremias 23, 9? O meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Estou como um homem embriagado, Jeremias diz. Estou como um bêbado por causa do Senhor e da palavra da sua santidade. Olha o que Jeremias está dizendo em Jeremias 23, 9. Às vezes eu falo assim, às vezes eu estou pregando e eu digo assim, meu irmão, estou chapado hoje. Aí teve gente que criticou isso. Chapado é uma linguagem de drogado, é uma linguagem de pessoa que está drogada, está bêbada. Chapado, não use essa palavra. Essa palavra é uma palavra pejorativa, tal. Aí eu fui na Bíblia, Jeremias 23, 9, está escrito assim, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, estou como um homem embriagado, estou como um bêbado, Jeremias está dizendo, por causa do quê?
por causa da palavra, por causa do Senhor e da palavra da sua santidade. Irmão, a santidade do Senhor nos embriaga, sim. A santidade do Senhor nos imuniza, sim. A santidade do Senhor nos deixa vidrado pela glória de Deus, nos deixa firmes no colo de Deus. A busca pela santidade. Agora, é claro, se a santidade que você adquiriu é só fruto do seu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. Se a santidade que você vive é só fruto do seu esforço, não é fruto da relação com Jesus, então isso não é santidade, querido, isso é orgulho religioso. Que o Senhor me livre de viver um evangelho sem lágrimas. Que o Senhor nos livre de viver um evangelho sem esperança na sua vinda. Eu tenho esperança na sua vinda e eu quero viver um evangelho de lágrimas, um evangelho de serviço ao próximo, um evangelho que nos ensina a depender exclusivamente do céu, querido. Então, aproveita esse tempo que você está meio stand-by. Vá buscar o Senhor, querido. Vá buscar o Senhor, meu querido. Se eu pudesse estar aí para te dar um abraço. Não pode agora, né? Mas nós precisamos buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor enquanto se pode achar. A porta vai fechar, meu irmão. O portal está se fechando. O portal tem mais alguns meses aí. Eu não estou dizendo que Jesus vai parar de salvar. Não é isso que eu estou dizendo. Por favor, não entenda as minhas palavras. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo a misericórdia do Senhor e a causa de eu não ser destruído. Ponto final. A sua graça é a causa da minha salvação. Pela graça sois salvos. Eu entendo isso. Eu leio a Bíblia. Eu estudo a palavra. Mas se abriu um portal sobre o mundo, um portal de fome pela sua santidade, um portal de fome pela sua glória. E tem muita gente com fome de Deus. Eu estou convidando você para chegar mais perto, para buscar a presença de Deus nesses dias. Por favor, gaste tempo em oração, gaste tempo em santidade. A minha oração nesses dias tem sido que o Senhor me livre de viver um evangelho sem lágrimas, Micael. Que o Senhor me livre de viver um evangelho sem esperança da sua vinda. Irmãos, as portas do inferno, elas jamais vão prevalecer contra a igreja, jamais. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Jesus já venceu as trevas na cruz. Jesus já venceu o caos na cruz. Amém? As portas do inferno, não dê ênfase a Satanás, dê ênfase à cura, não dê ênfase à doença, dê ênfase à cura, não dê ênfase à pandemia, dê ênfase ao escape, não dê ênfase ao Egito, dê ênfase à terra prometida, não dê ênfase à terra, dê ênfase ao céu. Aleluia! Deus colocou o reino dos céus dentro de você para você dar respostas para a terra que você vive. Em breve, muito em breve, o nosso Deus, o Deus de paz, esmagará para sempre Satanás debaixo dos seus pés. A Bíblia diz isso. Então aproveite esse tempo para deixar tudo que precisa ser abalado. Eu e a minha esposa temos tido conversas gigantes. Tem sido maravilhoso o que Deus tem feito em nosso lar. Por quê? Hoje meu filho pegou a Bíblia, foi para o quarto ler, Micael viu, estava aqui e trouxe um resumo de Provérbios capítulo 1. Pai, isso aqui, Provérbios tal. Nós estamos desfrutando em casa. Meu filho joga futebol, está sem treinar 40 dias, tem um teclado aqui, todo dia ele tira uma música ali no teclado. Ontem a gente até fez um trio, eu, a Iraci, ele cantando, o único que é digno, não, renova-me, Senhor Jesus. Tá lindo demais, para mim já está ótimo. Então nós precisamos deixar que as coisas que precisam ser abaladas, sejam abaladas nesses dias. Ontem nós tivemos reunião, né, Micael? Lá no Meuvan à tarde com a nossa equipe de mídia, com a equipe do Meuvan Academy, estratégia e tal, e guerra e tal. Mas tudo isso é necessário. Por quê? Porque as coisas estão vindo para fora. Todos nós queremos a mesma coisa. Todos nós queremos viver com o Senhor. Organiza a sua mesa, organiza a sua casa, chama todo mundo para a mesa, abre as escrituras, ministra o evangelho, querido. Meu Deus, que oportunidade rica nós temos nesses dias.
Que oportunidade, porque essa pandemia vai passar. Talvez venha outra, mas você vai estar firme. Amém, irmão? Isso é que nem na academia levantar peso. Quanto mais peso você levanta, mais músculos você cria. E Deus está fazendo com que você crie músculos espirituais nesses dias. Músculos que vão arremeter você a um ambiente de solidez. Um ambiente de firmeza, de perseverança. Amém? Para cada guerra que você supera, querido, você vai criando músculos espirituais. Você fica mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Para quem já atravessou o Mar Vermelho, atravessar o Jordão é fichinha, meu amigo. Aleluia! Fica tranquilo, alegra o teu coração. Hoje eu vim aqui para alegrar você. Para alegrar seu coração. Isso, hoje eu acordei com vontade de alegrar meus irmãos. Aleluia! Agora eu preciso entender a sintonia dos dias. Jesus disse, com que compararei essa geração? Compararei a crianças que estão sentadas nas praças, que eu toco flauta, eles não dançam. Eu choro, eles não pranteiam. Ou seja, eles estão fora da sintonia do céu. Não, quando Jesus toca a flauta, dança, meu irmão. Quando é para chorar, a gente chora. Mas quando é para rir, vamos se alegrar, vamos buscar a santidade do Senhor. E é isso que Deus está fazendo nesses dias. Spurgeon, agora é Spurgeon. Spurgeon fala uma coisa assim, ó, para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Para um homem que vive para Deus, tudo é sagrado, nada é secular. Spurgeon disse isso. Então eu não tenho uma vida secular. Às vezes a gente pergunta assim, ó, você é pastor, é? Ah, você trabalha na igreja, Micael? Trabalho. O que é que você faz na vida secular? Meu filho, não existe vida secular. Tudo é sagrado para quem serve a Deus. Amém? Tudo é sagrado. Todos os ambientes estão debaixo de um cenário derramado pelo Espírito Santo, preparado pelo Espírito Santo. Aleluia! Louvado é o nome de Deus. Eu estou com vontade de rir. Eu estou com vontade de gritar de alegria. Meu Deus, pastor. Por quê? Porque hoje eu vim aqui, acordei hoje pela manhã com desejo de alegrar meus irmãos. E dizer aos meus irmãos, fica firme aí, cara, vai passar. Fica firme, você vai ver, você vai sair muito mais crente, muito com mais compaixão. Quando você chegar do outro lado, você vai estar muito mais bem preparado. Talvez você tenha até mais recurso. Pastor, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Ei, acorda, Brasil. Descansa, o Senhor está te preparando para andar em lugares que você nunca andou na presença de Deus. Se prepare, amém? Aleluia. Jesus está derrubando algumas coisas. Isso é notório. Jesus está derrubando algumas coisas. Derrubando orgulho, derrubando soberba, prepotência, arrogância, corrupção vai cair. Não adianta, pode botar estaca aí para tentar segurar, vai cair a corrupção. Seja da direita, seja da esquerda, seja de cima, seja de baixo, seja do púlpito. Não interessa, a corrupção não vai continuar viver estabelecida na mentira, no engano. Não vai, seja lá onde for. Então é tempo de consertar as nossas vidas com o Senhor. É tempo de guardar o nosso coração debaixo da santidade do Espírito Santo. É tempo de buscar ao Senhor. Deus está tocando no sistema. Micael, tem um texto na palavra de Deus, Lucas capítulo 7. Abra sua Bíblia aí comigo. Você tem uma Bíblia aí? Não, você tem que ter uma Bíblia quando estiver falando para confirmar se o que eu estou falando está na Bíblia mesmo. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, vamos lá. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos lá. Lucas capítulo 7 é maravilhoso. A letra dessa Bíblia está ficando pequena de uns anos para cá, rapaz. Meu pai. Lucas capítulo 7, vamos lá, e o versículo de número 11. Diz assim, o filho da viúva de Naim. Olha que palavra tremenda sobre o filho da viúva de Naim. Pega isso aí no seu espírito. Lucas 7, 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Uau! Sem compaixão ninguém consegue ajudar ninguém, gente. Jesus sentiu grande compaixão por ela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando, os que levavam disse, jovem, a ti te digo, levanta-te.
o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Olha aqui, deixa eu falar um pouquinho. Vai vendo. Jesus interrompeu um desfile de morte. Jesus interrompeu um desfile de morte. É a morte e a vida, duas multidões, uma se encontrando com a outra. Uma multidão que vinha com Jesus e a outra multidão levando o morto. Quando as duas multidões se encontram, a multidão da morte e da vida, quem é que vence? Sempre é a vida. Micael, sempre a vida vai vencer a morte. Amém? Sempre a vida. Amém? Agora, é necessário que eu morra para mim mesmo para que eu conheça o poder da vida de Jesus na minha vida. Você está me entendendo, querido? Jesus interrompeu esse desfile de morte. A minha pergunta é, Jesus tocou na viúva? Não. Jesus tocou no menino morto? Não. Jesus tocou aonde? No esquife. Ou seja, Jesus tocou na viúva? Ou seja, a velha geração que perdeu o marido? Tocou? Não. Jesus tocou no menino morto, a nova geração que está se perdendo, que está morrendo? Não. Ele tocou aonde? Ele tocou na estrutura que carregava a morte. E é isso que Jesus está fazendo nesses dias no Brasil e no mundo. Ele está tocando em toda a estrutura que promove morte. E se tiver igreja promovendo morte também, ele vai tocar. Por quê? Porque quando a multidão da morte se encontra com a multidão da vida, a vida sempre vence. E eu estou convidando você para viver, meu amigo, para se alegrar, para viver. Você vai encontrar muita morte no caminho, você vai encontrar pessoas doentes no caminho, você vai encontrar pessoas que precisam de um abraço, de uma ajuda, de um estender de mão, e você vai fazer o quê? Vai lamentar? Não, você vai sorrir, você vai ajudar. Então que o seu silêncio nesses dias seja sua arma de defesa. E a sua alegria, o seu sorriso, seja sua arma de ataque. Porque ninguém resiste um coração que ama. Ninguém resiste um coração que se doa. Ninguém. Jesus constrangia. O amor de Jesus constrangia. Aleluia! Eu tenho que pregar para alguém aqui, o Micael. Eu trago o Micael só para ficar sentado aqui, meu filho, aqui, ó. Porque é muito forte. Então, Jesus tocou a viúva? Não. Não tocou a mulher, não tocou o menino, ele tocou o esquife. Ele tocou a estrutura que carrega a morte, a estrutura que promove morte. Jesus está tocando em muitas estruturas religiosas nesses dias, viu? Eu não estou profetizando maldição, não. Eu estou sendo profeta, se você quiser receber, receba. Jesus está tocando em muitas estruturas religiosas. Jesus está tocando em muitas estruturas governamentais. Estruturas religiosas, estruturas governamentais. Jesus está tocando por quê? Porque ele vai ressuscitar muitas coisas que estão mortas dentro das estruturas, conduzindo essa morte. Jesus vai levantar muita gente que se perdeu no caminho. Jesus vai levantar, vai restaurar muita gente que se perdeu no caminho, que se embriagou com a vinha. Sim, plantou uma vinha e bebeu do seu próprio fruto e se embriagou dela. Jesus está curando muitas pessoas embriagadas com o sistema, embriagadas com a religião, embriagadas com o evangelho. Também pode embriagar você se ele não tiver vida. Amém? Muitas pessoas estão embriagadas com o sistema religioso. Jesus está curando essas pessoas. Jesus está restaurando essas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro aqui nessa manhã, nessa live, Jesus está interrompendo um desfile de morte no Brasil. Jesus está interrompendo um desfile de morte no Brasil. Amém? Um desfile de morte. De uma igreja sem marido, de uma igreja que está conduzindo morte. Não, o marido, a noiva é do noivo, disse João Batista. O marido, ela tem marido, essa igreja tem marido, queridos. Há um desfile de morte sendo interrompido por Jesus nesses dias. Se preparem, pastores, afiem bem as suas espadas, se preparem, líderes governamentais, seja você vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, seja você senador, seja você ministro, seja você o presidente, seja você do STF, seja você de onde for, seja você um pastor, um apóstolo, um presbítero, porque não dá, e veja bem, eu não estou misturando as bolas aqui. Os três poderes que regem o Brasil, jurídico,
O poder judiciário, legislativo e executivo é uma coisa. Mas tem um poder que rege as regiões celestiais, que é o poder eclesiástico, que é o poder da igreja de Jesus. A igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Tem um poder que pode sim exercer influência sobre esses três poderes. Veja bem, quando eu falo aqui, a impressão que dá que eu estou fazendo campanha política para alguém, mas não estou. Por favor, acorda! Você vive num sistema eclesiástico. Jesus disse o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então qualquer dos poderes que esteja recebendo influência do mal, influência quando se encontra com o poder da vida, ele tem que recuar. Quando aquela multidão da morte, Jesus interrompeu um desfile de morte. Amém? Eu vou repetir. Jesus, ele interrompeu um desfile de morte. Quando aquele menino morto naquele esquife se encontrou com o poder da vida, ele foi ressuscitado. Aleluia! Você precisa acreditar no que você carrega, meu irmão. Eu vim aqui para te alegrar nessa manhã, nesse início de tarde. Amém? Como pastor, irmãos, como pastor a gente tem muitas dificuldades. Claro, às vezes a pessoa, pastor, não é fácil lidar com gente. Claro que não é. Não é? Mas qual é a glória de um mecânico? É quando chega um carro quebrado, né? Qual é a glória de um médico? É quando chega um doente que ele pode curar. E qual é a glória de um pastor? É quando chega alguém que precisa de ajuda e ele consegue ajudar. Então as pessoas não devem ser os nossos problemas. Pessoas podem nos dar problemas, mas elas não podem ser o nosso problema. Porque se estão batendo na tua porta, se estão pedindo ajuda, se você pode, essa é a sua glória. Amém? Quando a Bíblia diz que a glória do homem é a esposa, está dizendo que ele tem o poder de cuidar dela. A esposa é a glória do marido, o marido é a glória de Cristo e Cristo é a glória de Deus. É um manifestando a glória do outro. Você está me entendendo aqui, querido? Então, Deus nos chamou para andar com Ele. Deus nos chamou para andar com Ele. Olha o que diz aqui, Êxodo capítulo 33. Vamos lá. Êxodo 33. Hoje está em paz aqui, não está, Micael? Dá até para... Está em paz aqui. Vamos lá. Êxodo 33. Louvado seja Deus. Êxodo 33. Vamos lá, o que diz Êxodo 33. E o versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, mas não me deste a saber a quem há de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Moisés está pregando para Deus. É que Moisés é doido, ele está pregando para Deus. Respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Agora Deus tinha acabado de dizer, a minha presença irá contigo, Moisés. E ele disse, mas se ela não for, não me faça sair daqui. É que Deus ofereceu uma presença. Deus disse assim, a minha teofania vai com você. Os meus sinais vai com você, Moisés. A minha graça irá com você. Moisés disse, não, eu quero o cabode, eu quero a tua presença, o peso do caráter, o peso da glória. Deus disse, então Moisés lhe disse, se a tua presença não for comigo, é que Deus ofereceu uma presença e Moisés estava pedindo outra. Deus disse, a minha teofania vai com você. E Moisés disse, não, o teu cabode tem que ir comigo. Se o teu cabode não for comigo, não me faça sair daqui. Aí ele fala aqui no verso 16 que eu quero que você guarde com carinho. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco? Sabe o que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo o seguinte, sabe por que o povo não respeita? Porque a tua presença está conosco. Sabe por que o povo teme? Porque a tua presença está conosco. Então se a tua presença não for conosco, que sentido nós temos de ir para algum lugar? Então a presença de Deus é tudo, meu querido. A presença de Deus na vida de um cristão, na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é tudo na vida dele.
Deixa eu botar um pouquinho aqui os comentários para ver se vocês ficam mais calmos. Amém? Louvado seja Deus. A presença de Deus é tudo na sua vida. Cultive a presença de Deus. Busque a santidade de Deus. Busque o amor de Jesus Cristo. Não adianta ter a igreja, ter o título, ter o trono, ter a palavra, se a presença de Deus, ela não está comigo. A presença de Deus é tudo na minha vida, querido. É a presença de Deus que nos respalda. Sem a presença de Deus, eu sou só mais um homem tentando trazer informações de um Deus que eu não experimento. Por isso eu vim aqui para dizer para você, amém? Para dizer para você, a presença de Deus é tudo na sua vida. Então deixa Deus abalar o que pode ser abalado. Deixa Deus abalar, Micael. Se Deus tiver que abalar o mundo para que a sua presença volte para alguns ambientes, principalmente para a igreja, deixa Deus abalar, Deus sabe o que está fazendo. Amém? Deus sabe o que está fazendo. Moisés disse assim, Senhor, não é porque tu estás conosco, como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares conosco? Ou seja, sabe por que o povo nos respeita, Senhor? Porque a tua presença está conosco. Sabe por que o povo nos honra, Senhor? Porque a tua presença está conosco. Sabe por que o povo vai no culto, Senhor? Porque a tua presença está conosco. Por isso, Deus está tirando todos os ornamentos. Amém? Deus está derrubando sistemas. Você pensa que não, mas está. Você acha que não, mas está. Não vai ser mais do mesmo jeito, irmãos. A multidão, o desfile da morte se encontrou com a vida. E o desfile da morte vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Cultive a presença de Deus na sua vida. É por andares conosco que nós sentimos Deus. Nós sentimos que somos de Deus quando a presença de Deus anda conosco. Amém? Agora, eu acordar de manhã, olhar pela janela, ver a cidade parada, poucas pessoas trabalhando. Você vai na rua, está todo mundo de máscara. Ou eu fui no culto ontem, ministrei, até chamei os irmãos e disse, meu Deus, parece que a gente está num filme, né? Todo mundo sentado ali na igreja de máscara. Meu Deus, que terrível. Que terrível. Mas e quando você para só para pensar nisso, parece que, meu Deus, não faz mais sentido pregar o evangelho, parece que não faz sentido, meu Deus, o mundo vai acabar. Pessoas já me falaram, o mundo está acabando, não está, pastor? Eu digo, não, calma aí. Não pode acabar a sua fé, querido. Não deixe, você não permita que o cenário de fora roube você da presença de Deus. A presença de Deus é tudo na sua vida. Amém? A presença de Deus é que te encaminha. Não é pelos sinais, não é pelos milagres, não é pelos templos, não é pela fama, mas por estar conosco que somos reconhecidos como teu, Senhor. É por estar conosco, a sua presença nos dá descanso. Sabe por que você vive aí ansioso? Porque você não está na presença de Deus. A presença de Deus está te dando descanso. Tudo que Deus faz para o homem tem umas restrições, irmão. O que é que Deus falou no jardim do Éden, lembra? Ele disse para Adão, só você pode comer de toda a árvore, menos daquela dali. Deus falou para Adão, não comer da árvore. Ele disse, não coma do fruto da árvore. Não coma do fruto. Amém, querido? Se comeres, ele disse, certamente morrerás. O que ele disse? Se você comer do que eu estou falando para você não comer, eu não posso te ajudar. Se você comer daquilo que eu estou dizendo que não é para você comer, se você fazer o que eu estou dizendo que não é para você fazer, Deus disse para Adão, eu não vou poder te ajudar. Certamente morrerás. Do fruto desta árvore não podes comer. Deus falou para Adão, é do fruto da árvore. Certamente morrerás. Agora você precisa saber que tem muita gente dando resultado, mas porque está comendo do fruto da árvore que Deus disse para não comer. Meu irmão, resultado, ele alimenta o ego dos homens. Um homem que trabalha só por resultados, o resultado não alimenta as pessoas são alimentadas com os frutos. Por isso que a Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto. Não adianta você dar resultado e você não dar fruto. Amém? Não adianta você dar resultado e não dar fruto. Então Deus teve que parar os resultados para que a gente olhasse para os nossos frutos.
As pessoas não são alimentadas pelos meus resultados, mas são se eu provocar para que elas deem frutos. Amém? Você não adora olhando para a minha adoração. Você pode admirar quando eu adoro, mas você não adora adorando a minha adoração. Você precisa construir um altar de adoração para você, para buscar ao Senhor. Você precisa dar fruto. Por isso você não pode se firmar no resultado do outro. Por isso a oração, a salvação é individual. Eu não posso ficar firmado no resultado do outro e dizer, olha como ele está resultado, olha como ele tem dinheiro, Micael, olha que ministério lindo. Não, você precisa dar fruto, os seus frutos. Amém? As pessoas são nutridas pelos meus frutos, não pelos meus resultados. E a palavra de Deus foi clara, ele disse, o dia que tu comeres do fruto, certamente morrerás. Ele comeu, saiu do jardim, mas ele continuou vivo. Mas Deus disse que ele ia morrer, mas por que ele continuou vivo? Ele continuou tendo filho, ele continuou trabalhando, ele continuou vivendo pelos resultados, não mais pelos frutos. É como se Deus estivesse dizendo, eu falei para você não comer da árvore porque você ia morrer. Ele comeu e não morreu, Micael. Ele comeu e não morreu. Ele continuou, trabalhou, teve filho. Só que agora ele está dando resultados. Rafael Conrado, te amo. Ele está dando resultados. Ele plantava e colhia. No jardim ele não estava dando resultado, ele estava dando fruto. Por quê? Porque quem plantou o jardim foi Deus, não foi ele. Ele só colhia, ele dava fruto, ele comia do fruto que Deus promovia para ele. Era como Deus levou o povo para o deserto. Lembra? Quando Deus levou o povo para o deserto, o que é que Deus deu para eles comerem? Maná. Ou seja, eles não plantavam para comer, Deus estava dando. Porque no cenário que Deus governa, é Deus quem dá, não é você quem faz. Eu não estou dizendo com isso que você não tem que trabalhar, que você não tem que dar resultados. Eu estou dizendo que os resultados que você dá não pode substituir os frutos que Deus tem para derramar sobre você. Você precisa dar frutos e não dar resultados. Tem muita gente dando resultado, mas não dá fruto. Irmão, esse foi o engano de Adão, esse foi o erro de Adão. Ele continuou dando resultado, mas ele não estava vivo. Deus disse, certamente morrerás. O que é que morreu? Morreu a relação. Morreu a relação entre ele e Deus. Amém? Morreu a relação. Ele já não tinha mais um corpo glorificado. Ele tinha vergonha da sua esposa. Eles tiveram que se vestir. Porque continuar dando resultado não significa que eu estou dando fruto. Esse tem sido o engano da igreja, que está vivendo pelos resultados e não pelos frutos. Amém? Ela cresce, dá fruto e dá mais fruto ainda, e vai aumentando os membros, e vai aumentando o prédio, mas não está alimentando as pessoas. Contingente de pessoas, número de pessoas não significa nada. Eu posso estar muito, meu Deus, deixa eu falar esse texto aqui para você, eu preciso ler esse texto. Eu preciso ler Isaías 26, segura aqui, não sai daqui não. Isaías 26 diz assim, ó, versículo 15. Não, versículo 17. Isaías 26, 17. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto, dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Deus. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores no mundo. Isaías está dizendo o quê? A gente engravidou, a gente criou barriga, a gente inchou o pé, a gente teve todas as evidências de uma pessoa que estava grávida, gerando algum fruto. Mas quando nasceu, era só vento. Quando nasceu, não trouxe livramento para o mundo. Quando nasceu, não trouxe cura para a terra, não trouxe nada. Mas ele diz como você pode mudar isso. Ele diz assim, ó, mas os teus mortos viverão e os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Aí ele diz, o que é que você deve fazer para dar fruto? Você está querendo dar resultado, mas não está dando fruto. Ele diz, como é que você faz para dar fruto? Vai, povo meu, entra no teu quarto e fecha a tua porta sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a sua ira. Sim, vede, o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue, não cobrirá mais aqueles que foram mortos. O Senhor está dizendo assim, ó,
Eu falei para você não comer de um fruto e você comeu. Eu falei para você não fazer e você fez. Quer voltar? Quer voltar a dar fruto? Então para de tentar dar resultado. Para de tentar me impressionar pelo serviço, diz o Senhor. Para de tentar me impressionar pelas suas habilidades, não pelo meu poder. Para de tentar usar os dons para tentar se promover. Não, 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 não. O Senhor parou os resultados do mundo. O mundo está dentro de casa sem dar resultados. Agora que está voltando alguma coisa. Amém? Agora que está voltando alguma coisa. Isaías 26, eu li do versículo 17 ao versículo 21. Isaías 26, 17 a 21. Querido, esse foi o engano de Adão. Porque Deus disse, não morrerás, certamente morrerás. Ele comeu e não morreu. Ele pensou, peraí, não morreu, Ele continuou a dar fruto, continua casado, ele continua tendo filho, ele continua plantando e colhendo. Só que agora ele não dava fruto, só dava resultado. E Jesus veio fazer o quê? Quando Jesus veio morrer na cruz, o que é que Jesus veio fazer? Jesus veio devolver para mim a condição de dar frutos e não só resultados. Mas de vez em quando Deus tem que parar os seus resultados para que você dê fruto. Aprenda uma coisa, querido. Antes de Deus ser Deus, Ele é primeiro um pai. E antes dele ser Deus, Ele é pai. Deus, quando criou você e eu, Ele estava trabalhando como um pai, não como Deus. Quando Ele criou o mundo, Ele foi Deus. Ele disse, haja e houve, mas quando ele criou você e eu, Mica, ele não foi um Deus aqui, ele foi um pai. Porque a Bíblia diz que ele formou o homem do pó da terra. Sabe o que é que significa formar? Colocar a mão, ele participou, ele pegou ali junto. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. É o pai transferindo para o filho um legado. Deus não transferiu para um animal, Deus transferiu para você. Animal não tem espírito, ele tem alma, mas não tem espírito. Só quem tem espírito é você. Anjo não tem o espírito de Deus, ele foi criado. Você foi formado. Aleluia! Você foi formado, Deus. Você é o único ser que tem o espírito de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo e o homem. Sim, leia o Salmo 8. Os anjos foram criados, eu não estou dizendo que eles não têm o seu valor, o seu poder, eu estou dizendo que só o homem tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Quando Deus fez o filho, olha aqui para mim, Mica, olha, isso é muito forte. Mica, Deus criou tudo, haja e houve, mas o homem ele criou, ele formou. Ele estava trabalhando como pai, não como Deus. E quando ele abre os olhos do homem, que o homem é criado, ele diz, ó, tudo isso aqui é teu. Ele estava presenteando o filho com a sua criação. Então não deixe a morte apagar a sua identidade de filho. Por favor, não deixe a morte roubar você da filiação. Aonde Deus... Aonde Deus não é honrado como pai, não há longevidade. Por que não há longevidade, Mica? O que é que a Bíblia diz? Honra teu pai e a tua mãe, para que quê? Para que acrescente teus dias na terra. Se você honra Deus como pai, amém? Vai haver longevidade. Porque quando o filho honra o pai, ele acrescenta os seus dias. Querido, o sistema que desonra Deus gera morte. Mas Deus está parando o desfile da morte nesses dias. Deus está parando o desfile da morte. Então, se o tratarmos como Deus e não honrarmos como pai, o cenário de morte é estabelecida. Porque o sistema de desonra gera morte. Todo lugar onde as pessoas desonram a Deus estão gerando morte. Porque se eu não honro o pai, amém, eu estou promulgando a morte. Mas hoje, nesses dias, o desfile de morte vai parar porque ele está se encontrando com a vida, Jesus. Eu vim aqui para te alegrar e dizer isso, honre o Senhor como pai, ele é teu pai. Se eu fosse você, nem chamava mais ele de Deus, chamava ele de paizinho. Abba. Jesus, quando chegou na terra dizendo, meu pai, todo mundo, tá doido, ele tá louco. Leia João 19, versículos 6 e 7. Anás e Caifás levaram ele para ser morto. Levaram ele para Pilatos e a acusação foi, ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. Aleluia! Quando Jesus começou a dizer, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, a turma pirou. A religião pirou, por quê? Porque Deus nunca foi visto como um pai pelo judeu. Por isso que quando Pedro disse, tu és o Cristo, tudo bem, tu és o Cristo, está tudo certo, nós estamos esperando o Messias. Mas quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí o negócio pegou, Micael. Porque Jesus sabia
que para um judeu fala isso. O Filho do Deus vivo, só o Pai tinha que revelar, porque ninguém mostra o Filho senão o Pai. E ninguém revela o Pai a não ser o Filho. Toda religião tem um Deus. Toda religião tem um Deus. Mas só Jesus leva você a um Pai. Por isso que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você pode ir a um Deus. Você não precisa estar no cristianismo para ter um Deus. Mas a um Pai você precisa. Porque só Ele leva ao Pai. Aleluia! Só Ele leva você ao Pai. Ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu vou repetir, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ser salvo e ser convertido são coisas diferentes. Os salvos vão aos céus, mas não vivem uma vida paterna com Deus aqui na terra. E o que Deus quer é que você viva agora com Ele como Pai, chamando Ele de Pai. Amém? O ladrão, quando reconheceu Jesus, Jesus fez o quê? O salvou. Porque salvação para nós é fácil, é apenas uma confissão. Mas a vida de Deus não se vive na salvação somente. Ô pastor, isso é pesado. Espera aí, deixa eu explicar bem. A vida de Deus se vive na conversão. Você pode ser salvo porque você aceitou Jesus. Glória a Deus. E a graça não pode ser anulada. Mas se você quer viver uma vida santa com Jesus, como um pai, Jesus leva você ao Pai, não a um Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Comece a experimentar chamar Ele de Abba a partir de hoje para você ver. Amém? A vida, salvação não te custa nada. Agora, viver a vida de Deus te custa tudo, porque te custa a tua vida. Mica, ser salvo não te custa nada. Agora, viver a vida de Deus vai te custar tudo. Vai te custar a tua vida. Deus vai. Por que ele diz assim? Ó, aquele que não deixar a sua vida por amor de mim não é digno de mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, estar com Cristo é salvação. Estar em Cristo é conversão. É convergir para uma nova vida. Na salvação, Deus fez tudo. Na conversão, sou eu quem faço. Para viver a vida de um homem convertido, sou eu quem faço. Amém? Se estamos em Cristo, então vencemos a morte. Assim como Jesus venceu a morte, e se vencemos a morte, nunca mais morreremos. Se nascermos 2 vezes, eu vou repetir, então morremos uma só. Mas se nascermos uma só vez, então morreremos 2 vezes. Amém? Querido, tem um batismo de amor que a gente recebe de Deus para tratar de certos assuntos que só Deus pode mostrar para você. Eu vou repetir, tem um batismo de amor que a gente recebe de Deus para tratar de certos assuntos. No meu caso, eu recebi um batismo de amor para cuidar de pastor. Eu recebi um batismo de amor para entender pessoas que pecaram, para chorar por elas. É o meu batismo de amor. Tem gente que não recebeu isso, aí não tem como. Acha que eu estou aprovando o pecado dos outros. Não estou. Eu separei o pecado do pecador. Amém, querido? Guarde seu coração. Ande na presença de Deus. Ame o seu próximo. Amém? Eu preciso transformar isso em uma linguagem pedagógica, uma forma correta de passar isso para os outros. Então, como é que eu faço isso? Eu recebi esse batismo, agora eu preciso transformar isso numa linguagem pedagógica para amar meu irmão. Como é que eu faço isso? Amando. Sem cobrar das pessoas a mesma atitude que eu tenho, o mesmo batismo que eu recebi. Então eu amo as pessoas sem ser amado. Por quê? Porque esse batismo eu recebi, nem todos receberam. Eu consigo cuidar de pastor que pecaram, consigo cuidar de gente que não merece a nossa atenção. Mas por quê? Porque eu recebi esse batismo, eu não posso cobrar isso dos outros, quem recebeu fui eu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar essa palavra para você. Quero deixar essa palavra no seu coração, essa palavra que vai encher o seu espírito de alegria, amém? Vai encher o seu espírito de amor. Precisamos disso, irmãos, de ver Deus como Pai, amém? Deus como Pai. Eu, particularmente, você pode achar loucura o que eu vou dizer,
A salvação não é o fim das coisas, é o começo dela. Você entra na salvação para se converter a Cristo. Amém? Deus quer levar você a um Pai. Jesus quer levar você ao Pai. E só Ele pode levar você ao Pai. Ninguém mais pode levar você ao Pai. Amém, querido? Eu quero deixar essa palavra para você no seu coração. Quero deixar essa verdade, né? Quero deixar essa verdade que mudou a minha vida. O dia que eu vi Deus como Pai, acabou. Amém? O Deus como Pai. Naquele dia, Jesus parou aquela mulher, uma viúva e um órfão. Ele era o filho da viúva de Naim, ou seja, ali tinha uma mulher sem marido e tinha um filho sem pai. Jesus parou aquele esquife, tocou no esquife e curou aquela mulher. Curou aquele menino, ressuscitou ele, devolveu a mãe para o filho. Louvado seja Deus. Que poder essa palavra, irmãos. A vida se encontrando com a morte. A morte, ela nunca vai prevalecer. As portas do inferno nunca prevalecerão contra o Evangelho de Jesus Cristo. Nunca prevalecerão. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração, deixar essa palavra viva dentro do seu espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo.